Graças e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje iremos finalizar o capítulo 9 do profeta Amós. Parece que foi ontem, mas hoje já finalizamos mais um livro dos profetas menores, nessa nossa, digamos, odisseia, pela parte do Velho Testamento, pregando aqui, expondo as Escrituras, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dos profetas menores, Osés, Joel, e agora Amós. Quarta-feira que vem vamos já iniciar, se assim Deus permitir, sermos vivos, claro, com o profeta Obadias, apenas um capítulo, mas bem interessante, muito bom. Você já pode, quando acabar hoje, adiantando e lendo esse profeta, esse homem de Deus, para que quarta-feira a gente esteja aqui, se assim o Senhor permitir. Hoje estamos para finalizar o profeta Amós, capítulo bem realmente interessantíssimo, porque uma parte o juízo, uma parte dele juízo, e finaliza com Deus profetizando através do seu profeta Amós a glória de Jerusalém, que até a gente acha que lendo que houve, ali naquele momento, só que profecia, mais na frente. Mas o pastor vai falar melhor do que eu, já que é ele que vai estar de frente. Eu vou estar apenas, como se fala aí no interior, no esmatuto, apenas no pitaco. Amém? Graça e a paz a todos que estão aí acompanhando. Nosso irmão Jadson hoje está assistindo, não está aqui, estava um pouco doente aí, mas vai se recuperar logo, em nome de Jesus. E a nossa irmã Rosicleide aí, como sempre, está aí nos acompanhando. A irmã Silvana, minha esposa Fernanda. E vocês vão compartilhando aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de Face, nos seus grupos de WhatsApp. Vão compartilhando, vão aí propagando essa palavra. Você que está nos assistindo através do YouTube, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, assista, porque nós vamos fazer aí as duas partes, A primeira parte é a parte da explicação do texto, onde nós vamos nos deter a questão temporal, a questão de Jerusalém, a questão de Israel, do reino dividido ali, Israel e Judá, como a gente vem fazendo. E depois vem a segunda parte, que é a parte das aplicações, onde nós vamos trazer o texto para o dia de hoje. Então, vamos trazer o texto para nós. O que esse texto nos ensina? O que esse texto fala conosco? E isso através de oração, através de estudo da palavra, através de persuadirmos, através de dialogar um com os outros, através de debate, através de estudo bíblico, de leitura da palavra, é que nós chegamos a uma conclusão. Então, você, em nome de Jesus, que está nos assistindo, acompanhe. Hoje é o último capítulo de Amós, e por ser o último capítulo, é muito bom para a gente chegar ao 9º capítulo de Amós. Por quê? Porque foi uma jornada a qual nós passamos ali, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Não é fácil. As nossas esposas sabem o quanto muitas vezes nós deixamos até de estar com elas, de estar com nossos filhos, para parar alguns momentos e estudar a palavra de Deus, ler comentários bíblicos, ler dicionários, estudar realmente
procurar pesquisar, para que a gente chegue aqui falando conteúdo. Para que não chegue aqui como nós vimos aí, né? Esses dias agora, esse pregador aí chamado René Kivitz, né? Ed René Kivitz, né? E chegar e dizer que a palavra precisa de uma atualização, que é insuficiente. A palavra é insuficiente. Então você observa aqui um camarada desse, que ele diz que a palavra é insuficiente. Ele é um camarada que ele está pregando outro evangelho. Então a gente não pode não podemos nos conformar a esse mundo. O que ele quer é que a gente se conforme a esse mundo, que a gente aceite as pautas progressistas, para que a gente aceite as pautas que esse mundo oferece aí. Só que nós não vamos nos curvar para esse mundo em nome de Jesus, não pela nossa força. Porque se fosse com a nossa força, meus irmãos, se fosse com incentivos que muitas vezes a gente não tem, nós já teríamos sucumbido, nós já teríamos aberto mão para esse evangelho, porque esse evangelho é que dá audiência. Estava olhando lá o canal do cara, milhões de pessoas no canal. Então isso é que dá audiência. O evangelho verdadeiro, ele não chega à audiência que esse evangelho do René Kivitz chega, não. Porque esse evangelho do René Kivitz é o evangelho do ego, é o evangelho do homem, é o evangelho que o homem quer ouvir. O homem quer ouvir que Deus aceita todos os pecadores, que Deus aceita todos os tipos de pecado. O homem quer ouvir isso. A carne quer ouvir isso. A carne não quer ouvir transformação. A carne não quer ouvir redenção. A carne não quer ouvir mudança. A carne não quer sair do seu estado a que se encontra. E esse evangelho dele é o evangelho falso. Porque por mais que a verdade não agrade, nós temos que continuar dizendo a verdade. John Hus foi queimado vivo. E ele poderia ter escapado da fogueira. Era só ele revogar o que ele disse. Era só ele dizer, olha, eu não vou mais falar a verdade. E ele escapava da fogueira. Mas ele preferiu passar horas e horas queimando no fogo do que deixar de falar a verdade. Então que você que está nos ouvindo possa fazer essa reflexão. E a verdade, meus irmãos, não é a minha verdade, não é a verdade de Anderson. A verdade só existe uma, a palavra de Deus. Ela é imutável, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é poderosa, é a palavra de Deus. Verdade. Infelizmente, né, isso é um tipo de pregação que está crescendo muito. Como o pastor falou, você vai no canal de pregadores que nem esse Ed René Kivitz, que nem o David Leonardo, um tal de Priscila Alcântara aí, né, que a gente está vendo as proezas, as frases proezas desse pessoal, e é uma multidão. É muita gente, é realmente pessoas, são pseudos, né, cristãos, que estão ali achando que estão servindo a Cristo, achando que estão ouvindo a palavra de Jesus, de salvação, mas apenas salvação para eles mesmos, né? Para uma salvação que, quer dizer, nem salvação é. Estão se enganando e se deixando ser enganados. Mas isso, Paulo já alertava a Timóteo, né, na sua segunda carta, né, dizendo que ia chegar tempo onde os homens não aguentariam a sã doutrina e levantariam para si mestres, que a sã doutrina ia arder como um comichão, sabe aquela coceira que é insuportável no nosso ouvido, que a gente fica, pronto. Hoje, quer dizer, há muito tempo que vem assim, hoje mais do que nunca, a palavra de Deus, a palavra que liberta,
Essa palavra que nós nos esforçamos para pregar, ela coça nos ouvidos de quem não quer se converter. Coça nos ouvidos daquele que quer apenas prosperidade, quer apenas ser realizado no ego. Mas, por isso, meus irmãos, que temos que cada dia mais nos aplicar ao ensinamento da palavra, a buscar, a realmente estar sedentos, porque se a gente não conhece a palavra, a gente cai e começa a seguir, porque eles falam bonitinho. Tem algumas coisas que eles falam que é verdade, que faz sentido, né? Como se diz. Mas, como disse Jesus, como disse Salomão, há caminhos para o homem que parecem ser bons, maravilhosos. Há pregações que parecem ser de Deus, mas não são. Acompanhe mais um pouco que você vai logo notar que não tem nada de Deus. Mas como é que você vai notar isso? Luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos, luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Se você não tiver essa lâmpada, meu irmão, se você não tiver essa luz, vai cair. Vai dizer, não, mas ele fala bonito. É até bíblico que ele fala, claro. Eles sempre misturam, né, pastor? Nunca vai no seco, nunca vai, porque aí fica muito na cara. Fica muito na cara. Então, se ligue. Isso aí é uma forma de estarmos atentos. Bíblia Sagrada. Estudo da palavra. Se não tiver isso, meu irmão, a gente cai. Cai realmente bonitinho. Porque os camaradas são inteligentes, são, sabem conversar, sabem realmente, tem o dom, o talento ali da pregação, uma boa oratória, isso é muito. São muito treinados na oratória, na lógica, na retórica, isso eles sabem de cor e salteado, né? Isso. E você vê que no vídeo dele lá, ele tenta usar uma lógica, né? Uma lógica falsa. E ele começa ali trazendo o livro de Filemon, que não tem nada a ver. O livro de Filemon não toca, ele trata do livro de Filemon. O livro de Filemon nem toca no assunto de homossexualismo. O livro de Filemon fala sobre perdão. Não tem nada a ver o assunto que ele está tratando e o livro que ele está tratando. E você vê que do começo ao fim, ele com a Bíblia fechada. A Bíblia parece mal gibizinho, meio fininha. Ele não abre a Bíblia, ele não lê. Sabe por que ele não lê? Porque ele não é usado pela Bíblia, ele usa a Bíblia. Ele usa a Bíblia ao favor dele. Por isso que ele não está aí para ler, ele está nem aí. E ele começa ali com aquele sofisma, com aquelas falácias. Olha, se a gente for levar... Ele, em outras palavras, ele quis dizer que se a gente fosse levar o livro de Filemon ao pé da letra, a gente está referendando, assinando embaixo, na escravidão. Então, se a gente atualizou o livro de Filemon, então a gente também tem que atualizar Romanos, tem que atualizar os outros textos que falam sobre o homossexualismo. Então ele usa de uma lógica que não se sustenta, porque não existe texto bíblico para sustentar o que ele disse, não existe parâmetro para sustentar o que ele falou. E até bom essa questão que falam sobre renovação, né? Eu já falei isso, mas vou repetir, eu estava conversando aí com o pastor aqui, que é uma heresia, meus queridos. Eu já falei isso aí, o pastor já falou, a gente já pregou em outra hora isso aí, e se você fala, para de falar. Essa questão de a palavra do Senhor, de Deus, se renova a cada manhã. Primeiro que Lamentações de Jeremias fala que são as misericórdias que se renovam. Essa sim a gente sabe. Mas a palavra do Senhor não se renova, porque ela é atual. Mais atual do que o jornal que vai ser impresso amanhã, disse Billy Graham. Escreveu Billy Graham. As palavras de Deus são decretos, né? Decretos. Então não tem como... Deus não muda. Justo. E a sua palavra também não muda. Como é que vai se renovar? Porque
uma coisa bem, um exemplo bem prático, né? Como eu falei para você como pastor. Quando a gente disse, um exemplo, vamos renovar o guarda-roupa, o que a gente faz com as roupas velhas? Joga fora. Joga fora. Então, automaticamente, se eu digo que a palavra se renova, eu estou jogando fora. O meu entendimento de ontem eu jogo fora. O que eu li, entendeu? Então, cuidado, isso é uma heresia. A gente falar isso. O que tem que renovar a cada dia é o entendimento nosso, lendo a palavra, baseados na palavra. A gente tem que ler, entender, e esse entendimento vai renovar as nossas antigas tradições, os nossos antigos costumes, que não tinha nada a ver com a palavra. Mas a palavra é a mesma. Quando a gente diz que alguma coisa precisa ser atualizada, ser renovada, a gente está dizendo que aquela coisa é imperfeita. Isso. Você só precisa melhorar uma coisa que está faltando, uma coisa que é imperfeita. E a Bíblia é completa. Então, em outras palavras, o René Kivitz, ele quis dizer que a Bíblia é imperfeita. E a gente tem que ter coragem, como ele falou, a gente tem que ter coragem para atualizar ela. Ele disse que a Bíblia é insuficiente. E temos que entrar nesse debate, temos que ter coragem para entrar nesse debate de haver uma renovação. Vejam a que ponto o camarada chegou. Mas, como eu falei anteriormente, citei aqui o apóstolo Paulo escrevendo 2 Timóteo, chegará tempo que a sã doutrina nos ouvidos de que não quer nada com Deus, vai ser comichão, vão levantar, mexe para si mesmo. E esse René Kivitz é um deles. Por isso que temos que combater, porque desde outrora as heresias sempre foram combatidas. E hoje vocês, somos representantes, somos embaixadores de Cristo. E só se combate, meus irmãos, não é atacando a pessoa, é atacando os fundamentos dela. E só ataca os fundamentos se você conhecer a palavra, se você ler Bíblia, se você orar, pedir ao Espírito Santo discernimento. Não é com Bíblia fechada e só simplesmente dizer, herege, não sei o quê. Não vai para canto nenhum. Você tem que combater, é o que ele fala. E só existe uma forma, através da palavra de Deus. É como disse o pastor no começo, a verdade tem que ser pregada, por mais que ela doa, por mais que você vá perder familiares, vão se afastar de você, amigos. Isso Cristo já nos alertou e disse, se você amar mais a pai, mais a mãe, mais qualquer pessoa do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Eu estava procurando aqui uma frase de um dos pais da igreja, Policarpo, que antes de morrer, quando começou com a grande perseguição, que disseram, ou você nega isso aí, está pregando esse Jesus Cristo aí, ou você vai ser morto. E ele exclama ali, durante 86 anos tenho servido a Jesus, e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu Senhor? E morreu queimado. Você falou que de uma vez morreu queimado, eu me lembrei dos pais daquele Policarpo, esse homem de Deus. Então, preferiu, morreu queimado, mas pregando a verdade. Como Paulo fala, Cristo e esse crucificado. É esse que temos que pregar. Porque, meus irmãos, esse Jesus que está sendo pregado não é o Jesus da Bíblia, não. Esse evangelho que está sendo pregado não é o evangelho da Bíblia. É outra coisa, como disse Paulo. É outro evangelho. E é maldito. Pior que ele ainda vem dizendo, olha, por causa de 2 ou 3 textos, nós estamos botando as pessoas no inferno. Amigo, não é por causa de 2 ou 3 textos, não. É por causa da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E outra coisa, eu não estou colocando ninguém no inferno, não. Quem coloca as pessoas no inferno é Deus. E as próprias pessoas vão para o inferno porque não crê no Evangelho. Jesus disse, prega a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. As pessoas estão indo
porque estão deixando de crer, porque estão rejeitando o Evangelho. As pessoas não estão indo para o inferno porque eu preguei 2 ou 3 textos, não. E ainda se fosse 2 ou 3 textos, que não é, nós podemos enumerar aqui, Gênesis e Apocalipse fala contra o homossexualismo, mas ainda que fosse 2 ou 3 textos, seriam 2 ou 3 textos, meu irmão, da Bíblia. E 2 ou 3 textos da Bíblia, para mim, é muita coisa. Já é suficiente. Se um texto já é suficiente. João 3,16, que é dado como o versículo áureo, né? Toda a Bíblia, né? Alguns falam que se fecha ali, João 3,16, porque Deus amou o mundo de outra maneira, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vontade de Deus não é que o ser humano perecesse, mas o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas o ser humano, o homem, insistiu em ir. Então, o que é que se pode fazer? É a gente continuar pregando a palavra e o resultado não depende da gente, depende do Espírito Santo. Né? A gente só o ministério da palavra. Não sou eu nem você que vai botar ninguém no céu nem no inferno, não, meu irmão. Agora, muitas pessoas estão indo para o inferno por causa de pessoas como ele. Isso. Que omitem a verdade, que querem mudar a verdade em mentira, estão deturpando o Evangelho, e por causa de pessoas como ele, é que muita gente está indo para o inferno. Não é por causa de mim nem de você, não. Então vamos continuar pregando o que a palavra diz. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, ainda que nós, ou um anjo venha, desça do céu e pregue outro evangelho diferente desse, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, que a gente não possa cair nessa, meus irmãos. É como escreveu o nosso irmão Jadson, né? Novidade e evangelho são palavras que não cabem na mesma frase. Correto, é verdade, não dá certo. A novidade que tem no evangelho, meu irmão, é novidade de vida. De vida, é Jesus Cristo. É mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança de mente. Isso. É isso, a novidade do evangelho é essa. A novidade não é na Bíblia. A novidade é na minha vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A novidade do evangelho é na nossa vida. Nós vivíamos uma vida velha, uma vida pecaminosa, uma vida desgraçada, uma vida sem Deus. E quando encontramos Jesus Cristo, encontramos novidade de vida. Isso é evangelho. Isso. Mas você querer fazer uma novidade no evangelho é você querer atrair atenção, é você querer atrair público para você. Eu não estou me importando com o público, eu estou me importando com pregar a palavra de Deus. A novidade do evangelho é como se aquela palavra, né? Isso que é grega, né? Metanoia, né? Isso. Mudança de mente, né? Mudar o que você pensava antes. Essa é a novidade. E para você que lê todo dia lá quando lê em Apocalipse que tal pessoa, que tais pessoas que fazem isso não herdarão o reino de Deus. Todo dia você lê e pensa que vai mudar. Desculpa eu te decepcionar, não vai mudar, não vai ser renovado não, tá? Não caia nessa desse Ed René Kivitz, não, porque ele tá interessante que ele fala com uma certeza tão grande, vai para o inferno, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno convicto que está pregando a verdade, pronto. Então, a orar para que o Espírito Santo possa fazer uma obra na vida dele, que ele possa se arrepender. Né? Não cabe a mim estar aqui concretizando o camarada no inferno. Não vou fazer isso aqui, não. Não vou dar uma de muitos juízos aí, não. Amém? Mas, desculpe aí, a gente passou um tempinho falando sobre esse assunto, mas é importante. E vamos ainda gravar, né, fazer um vídeo, né, pastor? Mas sobre esse assunto, porque é de suma importância. É de suma importância a defesa do evangelho.
A defesa da palavra, porque se o evangelho vem sendo defendido há anos, alguém pensa, então quer dizer que o evangelho que Jesus Cristo é um Deus fraco? Não, não é isso. Mas temos a palavra para que a gente combata essas heresias, assim como os apóstolos combatiam, assim como os pais da igreja morreram combatendo, os apóstolos morreram combatendo, e tantos outros morreram combatendo. Agora somos nós, agora é minha vez, agora é sua vez. Então só existe uma forma. Volto a repetir, é lendo a palavra. Não existe outro método não, tá? O método é esse. Leitura da palavra de Deus, né? Aprofundamento. Então vamos orar e entrar no capítulo 9 do profeta Amós, tá bom? E isso, assim que a gente gravar esse vídeo, a gente fala aqui, mas fica. Sempre dá uma olhadinha lá no nosso canal, né? Compartilha os vídeos que tá lá, assiste, tem muito vídeo lá. Só, aí até esqueci de falar, né, pastor? Que no sábado, agora dia 31, né? Da nossa primeira noite, né? Da reforma, né? Comemoração da reforma protestante, nossa primeira noite. Estaremos aqui, né? Com o pastor Cristiano, o presbítero Feitosa, né? Pedrosa Feitosa, do presbítero Pedrosa, né? Procure lá no YouTube o canal do Pedrosa, ou fale com o nosso irmão Jadson, que conhece ele melhor, e vai explicar, vai dar mais informações sobre ele, amém? E eu, o pastor também, estaremos aqui, então tem um horário já lá. 7 da noite. 7 da noite, então vai ter sorteios de alguns livros, né? Nós hoje fomos lá na Luz de Vida e trouxemos aí uns livros, né? Então o primeiro livro que vai ser sorteado no sábado vai ser de Hernandes Dias Lopes, A Segunda Vinda de Cristo, Nossa Grande Esperança. Também vamos sortear 2 livros falando sobre a reforma protestante. Um livro de Renato Vargens, Reforma Agora, da qual ele traz a reforma para os dias de hoje, né? E o livro de Esdras Cabral, né? Que é professor de História do Cristianismo. Esse livro ele fala sobre as causas, consequências e contribuições da reforma. Então, meus irmãos, são 3 livros excelentes. Não vai ser sorteado para uma pessoa só, os 3 livros. Cada livro vai ser sorteado para uma pessoa. E você pode ganhar de graça, sem pagar nada. Você leva um livro desse excelente para sua prateleira, para você estudar mais sobre a reforma protestante. Então tá aí, né? Maravilha, né? Além de você participar de um debate bom sobre a reforma protestante, você também vai ter o seu momento de participar, de fazer perguntas. Vamos estar transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube, e também vai ter algumas pessoas aqui junto conosco. Você pode ganhar um desses livros, né, e aumentar o seu conhecimento, a vida, né? Então, fica o convite. Sábado, 19 horas, você já tem encontro marcado com o seminário teológico Palavra da Verdade. Lembre-se que não vai ser transmitido pelo Facebook da igreja, mas pelo Facebook do seminário, né? Palavra da Verdade, teológico Palavra da Verdade. Então, e pelo YouTube também. Mas daqui para lá a gente vai dar mais informações. Amém? Então te esperamos, se assim Deus permitir, no sábado. Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Abre nossas mentes, Espírito Santo, mais e mais. Ilumina para que a tua palavra possa ser destilada sobre nós. Goteja a tua doutrina sobre nós, Espírito Santo, como escreveu Moisés, para que a gente possa cada vez mais te adorar em espírito e verdade, meu Pai. Aquelas pessoas que não puderam assistir, mas que desejam, Senhor, que você possa quebrar todas essas barreiras, possa estar junto conosco, Senhor. Continua abençoando aqueles que estão ouvindo, Senhor, que estão nos assistindo, que possamos aprender contigo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. O livro de Amós, capítulo 9,
Nós vamos começar aqui a leitura e a explicação do texto e depois vamos entrar nas aplicações, a qual nós vamos trazer o que esse texto fala comigo e com você hoje. Então, nós já vimos no livro de Amós que Amós vem denunciando várias coisas, vem profetizando várias coisas, foi ameaçado, foi perseguido, quiseram enxotar Amós para fora da cidade, porque ele não estava pregando aquilo que agradava ao rei, aquilo que agradava às pessoas. E nós vamos entrar agora na última parte, né? A quinta visão de Amós, que é a visão do Senhor junto ao altar. Vamos ler sobre essa quinta visão e as suas sequelas, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Observe, meus irmãos, que a visão de Amós foi ver Deus. Não creio exatamente que ele viu Deus, mas eu creio que ele viu uma teofania, ele viu ali o anjo do Senhor, que é uma teofania. E ele viu o anjo do Senhor, creio eu, junto ao altar, ou viu algo, a glória de Deus, a presença de Deus, junto ao altar. E Deus ali falou, né, que aquele altar, aquelas pilastras que tinha ali no altar, que eu chamo aqui de capitel, ia ser derrubada. E quando essas pilastras fossem derrubadas, os umbrais iam cair sobre as pessoas, iam feri-los, iam cair por cima da cabeça das pessoas. Uma cena terrível, uma cena de juízo. Foi a cena que foi mostrada para Amós. E aqueles, diz o Senhor, que não forem feridos através disso, mesmo assim eles não iam escapar da punição. Porque Deus diz aqui: eu matarei a espada. Quando Deus diz que ele vai matar a espada, não é que Deus iria descer ele mesmo com a espada e ia matar. Mas é porque os assírios iriam entrar na terra, os assírios ou os sírios, não sei. Os assírios, né? Os assírios iam entrar na terra e eles iam fazer aquela devastação. Eles iam matar a espada. E eles só poderiam entrar naquela terra, eles só poderiam invadir aquele lugar porque Deus permitiu. Lembre-se do Salmo que diz: se o Senhor não vigiar o lugar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. 27. O Salmo 127. Então, você observa que o protetor de Israel, o guarda de Israel, era ele que permitia ou não que o inimigo entrasse ali, que o inimigo invadisse.
E Deus ali, trazendo juízo sobre Israel, ele diz que vai permitir. No versículo 2 e versículo 3, a gente nota que eles não têm para onde fugir. E aqui eu analiso que é um... Desculpa, pessoal. Mas eu analiso que é como um Salmo 139 ao contrário, né? Ele disse, ó, se eu for para o alto céu, como é que eu vou escapar? Se eu fizer a minha cama no abismo, tu estarás. E aqui é um Salmo 139. Porque ele diz que eles, mesmo que eles se escondam no inferno, mesmo que eles se escondam no abismo, mesmo que eles se escondam no mar, onde eles se esconderem, o Senhor vai achá-los. Até se eles forem para o fundo do mar, Deus vai mandar a serpente lá para picar eles. Então não tem escapatória. É um julgamento divino que será inevitável. É verdade. Tem algo nesse versículo 1, é interessante, a questão espiritual aqui, né, a visão que quando fala aqui, né, a visão, eu contemplei, né, Adonai, o Senhor Deus, junto ao altar. Por que junto ao altar? Porque essa questão de junto ao altar é a questão quando ele fala, quando ele dá a ordem, né, bate no tubo para que se estremeça aos umbrais ali. Quando Deus está junto ao altar, porque ele está impedindo que o povo sacrificasse. Porque não tinha mais jeito. Eu não quero não mais que vocês sacrifiquem. Qualquer sacrifício que vocês fizerem não vai ter jeito. Aí a gente faz ligação com que, na visão que Samuel tem, que Deus dá a Samuel a respeito dele, lá em 1 Samuel, capítulo 3, quando ele diz que vai exterminar toda a casa dele, diz, olha, qualquer sacrifício vindo da parte dele não será aceito, porque eu já bati o martelo que vou extirpar a palavra extirpar toda a casa de Eli. E foi assim como aconteceu. As duas filhas morreram no mesmo dia. Quando ele soube da morte, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, e toda a família ali foi rasgada. Não teve sacrifício. É a mesma coisa aqui nesse versículo 1. Bate nos umbrais. O Senhor está junto ao altar, ou seja, não me ofereça não. Vocês vão tentar, mas eu vou bater, vou destruir isso aqui tudo, esse templo aqui. E os que sobrar, os que correr, vai ser morto ao fim da espada. Então é interessante a gente falar sobre essa questão daqui, porque Deus está, essa visão que Deus deu ao profeta Amós, né? O significado é esse. É que Deus não está... a gente entende isso pelo restante do capítulo e pelo que a gente já leu anteriormente. Porque o juízo está certo. Não adianta vocês... Junto ao altar, o altar se faz o que no altar? Adoração. E sacrifício, né? Através de sacrifício. Então, ou seja, está junto. Se quando diz que vou destruir o altar, por quê? Eu não vou aceitar mais sacrifício nenhum. Vem de vocês. E como o pastor falou, o 2 e o 3 é o puro Salmo 139, né? A parte que vai ali do 7 ao 10, se não estou enganado, que fala em relação a isso aí, né? Para onde fugirei, né? Escreve lá o salmista. Né? Tem até uma canção, né? Marcos Aurélio. E aqui, só que aqui, meu amigo, o negócio é mais complicado. Que o povo vai querer fugir, né? E essa parte da serpente aqui, eu achei interessante quando eu li, que eu disse, eita, isso aqui abre precedente para aquele canal Fatos Desconhecidos, né? Que adora essas coisas aqui, para dizer que tem uma grande serpente. Claro que isso aqui é figurativo, né? Mas tem gente que vai dar uma viajada braba aí, vai achar que realmente tem uma serpente marinha gigante aí. Né? Isso aqui é uma questão metafórica, justamente, mas que também para mexer com a mente daqueles que estavam ouvindo a profecia. Justamente. Porque era uma mitologia judaica, que existia essa serpente no mar, esse bicho. Os povos antigamente, que não conheciam o mar a fundo, até hoje não conheço. Eles tinham esses mitos,
Eles sempre falavam de grandes animais marinhos, de grandes... O grande Leviatã, né, quando falava de Jó, né? De grandes animais assim, que eram monstros, né? Então eles tinham esses mitos. E Amós aqui, ele, através dessa visão, ele mexe com esses mitos. Para dizer, não adianta vocês lá para o fundo não, porque sabe aquela serpente que vocês falam? Existe. Vai picar vocês, né? Não adianta correr não. Mas claro que a gente sabe que, né, é uma linguagem, né, metafórica. Aqui, Deus está aqui mostrando o seu poderio, né? Ou seja, não adianta vocês se esconder de mim. Eu não vou deixar mais vocês oferecer sacrifício para mim, porque não adianta mais. O pecado de vocês já foi demais para mim. Não adianta correr. Ou seja... O negócio está feio. O negócio está feio. Deu ruim, né? E o versículo 4, ele vem falando sobre a soberania de Deus, né? Que Deus olhou vigilante sempre pelo bem de Israel. Mas agora, o olhar de Deus seria de vingança contra o pecado, que passou de todos os limites. E quando Deus diz que a vingança é minha, ele fala sério mesmo. Não é de brincadeira, não. Por isso que a gente tem que deixar que Deus, porque Deus sempre faz da forma mais justa e perfeita. O homem, quando vai querer vingança com as próprias mãos, como a gente sempre fala aí, sempre dá ruim, né? Dá errado, mas Deus sabe o que faz. Tanto é, né, que a gente leu aqui o que aconteceu, né? Aqui ia acontecer, né? Mas hoje a gente sabe o que já aconteceu. E não foi injustamente, né? Porque Deus listou todos os pecados, deu a oportunidade, mas o povo não quis. Então não tem mais, né, outro caminho. Agora o versículo 5 e 6 é uma doxologia, é uma adoração, é uma contemplação a Deus, é uma constatação do poder e da autoridade de Deus. Então vamos lá. Versículo 5 diz assim: porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra e ela se derrete. E todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então, ele falando aqui da grandeza de Deus, que Deus toca na terra, a terra se derrete, que Deus foi que fundou a abóbada da terra, quer dizer que eles acreditavam, né, naquela época, que a terra era plana e que tinha uma abóbada, uma proteção invisível, né, um arco invisível em volta da terra. E eles podiam contemplar esse arco. Quando chove, que o arco-íris aparece, é a forma de um arco. Então, eles, a partir da observação do arco-íris, eles tinham na mente deles que tinham uma proteção em volta da terra. A abóbada se chama construção, né? Construção redonda, né? Circular. E eles, olha, esse Deus que protege a terra, esse Deus que toca a terra se derrete aí, esse é o Deus que está vindo contra vocês. Quem pode fugir? Quem pode escapar? Quem pode deter? Porque você detém um exército. Você detém um inimigo de carne e de osso. Mas você detém o Deus que criou o céu, criou a terra, o Deus que mantém tudo com o seu poder. Você não tem como deter esse Deus. Você não tem como parar. É como diz, né? Dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo, né? Terrível coisa. Terrível coisa, né? Primeiro a gente vê, né, que o profeta, ele fala, né, o que Deus vai fazer, e depois fala, olha qual Deus, que Deus é esse único Deus. Eu vou falar um pouco sobre ele, isso é um pouco só sobre ele. Aí começa
Vamos falar, né? Pois ele, o que toca a terra se derrete. É uma clara referência à segunda carta de Pedro, no capítulo 3, lá quando ele fala que naquele dia lá vai irá tocar nos céus e eles vão se dissolver, tudo vai irá se dissolver. Pedro citou Amós. Citou Amós, né? Clássica referência, né? Inverta aí. Então, Pedro cita aqui, né, Amós. Então, é maravilhoso quando a gente... Né, eu estava aqui procurando, me lembrei, né, quando eu li isso aqui, eu estava me lembrando, que eu sabia que ficava em Pedro, né? Uau, mas como é uma carta pequena, foi mais fácil de achar. Então, esse é o nosso Deus que servimos, né? Que mostrando aqui o seu poder, mostrando o povo aqui, e novamente sempre, né, toca a questão do Egito, fala que ele seca, que ele enche, e é o Deus que tem o mesmo Deus que enche, é o mesmo Deus também que seca. Não é qualquer um, né? Então essa doxologia que o profeta faz aqui é de suma importância para que o povo saiba que não é qualquer Deus, não só existe, que não é qualquer um que está indo contra eles. É o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está, né, às portas, né? O juiz está às portas contra ele. Como o profeta estivesse dizendo, vocês decidiram ir contra Deus, agora é como se tivesse, já que vocês decidiram ir contra Deus, é como se estivesse num ringue. De um lado, Israel, fraco, debilitado, pecador. E do outro lado, meu irmão, o Deus vivo, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que toca e a terra se derrete. Quem vence nessa disputa? Quem vence nesse embate? Já está claro, né? Então ainda um peso maior ainda, meus irmãos, é que no verso 4, no final, Deus fala que vai estar vigilante para fazer o mal. Ou seja, não pense que Deus vai dizer, eita, vou deixar para lá, vou esquecer. Não, ele vai estar vigilante. E ele diz, né, para fazer o mal. Não bem, não ache que agora eu vou agir de misericórdia, não. O tempo de misericórdia sou já, eu ofereci misericórdia para vocês. Mas não quiser, então, juízo e dor. O versículo 7, ele fala sobre distinção, sobre diferença. Vamos ler. Diz assim, não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Então veja, essa primeira frase aqui foi a frase que mais me chamou a atenção, quando ele disse, não sois vós para mim, filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Uma nação que antes, ela era diferenciada, ela era distinguida pelo seu Deus, e agora ela estava como qualquer um. Era mais uma. Era mais uma, comparada com os etíopes, a qual os israelitas consideravam como nada. Os israelitas tinham muito preconceito contra os etíopes. Comparado com filisteus, que era uma nação que vivia em guerra com Israel, uma nação pagã, comparada com o Egito, que era outra nação pagã, uma nação da qual tinha ali o politeísmo reinando ali. Então, eles estavam sem diferença. Por quê? Por causa do pecado, porque se afundaram no pecado. E eles não tinham mais diferença entre eles e os outros povos. Não tinha mais diferença. Vou falar algo sobre o 7. Agora vamos do versículo 8 ao 10, a qual Amós vai fazer uma profecia que vai se cumprir mais ou menos no tempo dele ali. Do versículo 8 ao 10.
Diz assim: eis que os olhos do Senhor, Jeová, estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Então veja que a profecia de Amós aqui é um juízo que vem. O versículo 8, ele diz: eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra esse reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Quer dizer, ainda vai haver remanescentes, provavelmente pessoas que não se dobraram a outros deuses, alguns ali que eram poucos, mas ainda se mantinham de pé, espiritualmente falando, ainda estavam adorando a Deus. E, claro, de Judá, não de Israel, na maioria, né? Versículo 9: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Uma das coisas que se fazia na plantação, na eira, era com uma peneira, e a peneira muito fina, para que os grãos não caíssem, só caía a palha. E ele jogava, tinha a técnica de jogar aquilo para cima, e aquele grão subia e descia, subia e descia. E aqueles que tinham mais tempo ali, ele não deixava nenhum grão cair, ele jogava e o grão voltava, ele não deixava nenhum grão cair. Aqueles que eram mais inexperientes, eles podiam ali soltar algum grão ali, deixar algum grão cair fora da peneira. E Deus está dizendo aqui que só vai escapar quem Ele quer, porque Ele vai sacudir Israel como essa peneira, e a experiência, né, vamos dizer assim, Ele vai sacudir e não vai cair nenhum grão. Quer dizer, o juízo de Deus vem, não tem escape, e só vai sobrar ali quem Deus quer. Só vai restar ali, só vai sobreviver ali quem Deus quer. E o versículo 9 ele diz, 10 ele diz: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Veja que depois de tudo isso, ainda tinha gente achando que o juízo não ia chegar até eles, achando que Deus não ia fazer o que estava prometendo através de Amós, desacreditando a profecia. Veja que tinham pessoas que estavam ali dizendo: não se avizinhará, ou seja, não se aproximará, nem nos encontrará o mal. É interessante que a gente entenda uma coisa aqui, nesse 10 está bem explícito. Todos os pecadores no meu povo serão exterminados. Aí você então diz: mas todo mundo é pecador antes. Não é isso? Só que o próprio verso 10 fala quem é esse pecador. Aqueles que alegam: a desgraça jamais nos atingirá, tampouco seremos encontrados por ela. É aquele que além de pecador é soberbo. Né? Então, quando eu falo o qual pecador, é aquele pecador que vive pecando porque quer. Existe aquele pecador que está sujeito a pecar, não ao pecado. Aqueles que
é aquele que ele fala aqui, que não vai ser toda a casa destruída, vai sobrar alguns. São aqueles, como o pastor falou aqui, que não se dobraram, que se encontram de pé espiritualmente, porque Deus assim o quis, é claro. E aqui, mas todos os pecadores, todos soberbos, aqueles que querem melhorar isso aqui, volta para o capítulo 6, que você vai ver quando Deus falar. Ai daqueles que vivem tranquilos, daqueles que imaginam que estão afastando o dia do Senhor, o juízo do Senhor com sua tranquilidade, que dormem nas suas redes. Lembra quando ele falou aqui? Nos seus sofás bonitos. Ou seja, os pecadores são aqueles que vivem deliberadamente em pecado. É isso que ele está falando aqui. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que não estão nem aí, aqueles que falam assim, ó, a desgraça jamais vai nos alcançar. Eu sou filho do pai Abraão. Sou Israel. O próprio versículo como o pastor falou que o 7, quando Deus faz ali, dizendo, olha, que vocês não são melhores que os etíopes, agora dentro de mim, porque pecam que nem eles. E como o pastor relatou que o povo hebreu não gostava dos etíopes, mas agora são a mesma coisa. São a mesma coisa. Estão pecando, né? Você achava tão, Então, Deus está dizendo que o juízo vem sobre esses que não se arrependeram, que não estavam nem aí para ele. Que veio a palavra de conserto, veio a Deus querendo fazer aliança novamente com eles, e eles, não, estamos tranquilos, porque somos filhos do pai Abraão, somos a nação eleita, o povo de Deus. Vinde e voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e vai nos sarar. Só que é contra esses que Deus vem. É contra esses que Deus vai estar vigiando de noite para fazer o mal e não o bem. Contra esses pecadores, esses que vivem tranquilos, soberbos, como enfatizou meu pastor aqui. É isso que Deus vem. Não vamos englobar aqui, que explica direitinho essa questão de pecadores aqui. Essa parte aqui da profecia, ela foi cumprida 30 anos depois de Amós. 30 anos depois de Amós profetizar, essa parte foi cumprida quando o rei Salmaneser da Síria entrou lá no Reino do Norte e devastou tudo. Foi uma verdadeira carneficina. Foi a última invasão dele na Síria, onde exterminou o Reino do Norte, uma vez por todas. E as 10 tribos que ficavam ali no Reino do Norte foram dizimadas. Hoje praticamente não se existe remanescente dessas 10 tribos. Agora nós vamos para essa última parte do capítulo, porque essa parte que a gente acabou de ler, ela ocorre praticamente, essa profecia ela acontece praticamente no tempo de Amós, 30 anos depois, ainda é mais ou menos na época de Amós. Claro que eu acredito que Amós já estava morto, mas é meio que contemporâneo à época de Amós. Agora, essa segunda parte da profecia, ela é bem depois do tempo de Amós. E ela já se cumpriu, está se cumprindo e ainda vai se cumprir. É uma profecia que a gente pode dizer que ela é dividida em 3 partes. Já se cumpriu há muitos anos atrás, está se cumprindo nos nossos dias hoje e ainda vai se cumprir. Vamos ver por quê, E alguém pode até discordar, porque nem os teólogos estudiosos são unânimes nisso aqui. Mas essa é aquilo que eu entendo da palavra. Vamos lá. O versículo 11 até o 15, ele diz assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Então veja,
o rei a qual Amós profetizava era um rei que não fazia parte da descendência de Davi. E a descendência de Davi foi destituída ali do trono, porque foi dividido o reino, como a gente já falou aqui diversas vezes. E vamos dizer assim, a descendência de Davi parou de reinar. Só que Deus tinha prometido a Davi que o reinado de Davi, da descendência de Davi, ia durar para sempre. E isso vai acontecer em quem? Em Cristo, o descendente de Davi, a qual Deus vai utilizar para reerguer o trono de Davi, para levantar a tenda de Davi, como falou aqui, e tapar as suas aberturas, as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Então vai haver um reinado a qual se levantará a descendência de Davi. O versículo 12 diz assim: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Aqui no versículo 12, nós observamos que esse novo reinado da descendência de Davi não é só para Israel, mas vai se cumprir aquilo que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse reinado será estendido a todas as nações. No versículo 13 ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Então aqui são dias de alegria, dias de plena felicidade. Observe que aquele povo era um povo agrícola. Então a felicidade daquele povo era ter uma colheita farta. E ele está dizendo aqui que o que lavra alcançará o que cega. Quer dizer, aquele que está ali, vamos dizer assim, plantando, o que está colhendo vai alcançar o que está plantando, porque não vai dar tempo. Aquele que está colhendo ali, antes dele terminar de colher, que a colheita vai ser tão farta, já chegou o tempo de plantar. De tão farto que vai ser. O que pisa as uvas vai alcançar o que lança semente. Não vai dar tempo de terminar de pisar as uvas no lagar para fazer o vinho. Não vai dar tempo, porque já vai chegar as novas sementes para botar lá de novo. Então vai ser um tempo de alegria, de fartura. Vai ser um tempo de restauração, de renovação. O versículo 14 ele diz: e removerei o cativeiro do meu povo, Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Quer dizer, Deus remove o cativeiro, aquilo que aprisiona, e reedifica as cidades assoladas. E nelas habitarão, e plantarão, e beberão, e farão pomares, e comerão do fruto. Um tempo de alegria, um tempo de fartura, um tempo de abundância. E o versículo 15 ele diz: e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancadas da sua terra, que lhes dei
diz o Senhor, teu Deus. Deus ali vai plantar os israelitas, né, os remanescentes, aqueles que sobreviveram, aqueles que plantaram a sua terra e não serão mais arrancados da sua terra. Alguém pode achar que essa profecia ocorreu quando houve o retorno dos 70 anos de cativeiro da Babilônia. Só que quando houve esse retorno, não houve toda essa fartura, não houve toda essa abundância, toda essa festa, toda essa alegria. Nos tempos de Esdras e Neemias, não houve tudo isso aqui. Então, é algo que que já aconteceu, mas não naquele tempo do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Está acontecendo e ainda vai acontecer. Assim eu creio, né? E também, né, pastor, tem essa questão que não é realmente naquele tempo, porque vale a pena lembrar, pessoal, como a gente já falou aqui, que o profeta Amós, ele profetiza para o reino do norte. E quem volta do cativeiro é o reino do sul, né? Exato. Então não tem como, não bate, né? Não bate como ser. Eu creio aqui que isso aqui é uma profecia messiânica. Até o verso 11 e 12 concretizado o irmão Tiago, né? Lá em Atos 15, capítulo versos 16 e 17 e 18, se não estou enganado, ele repete, né? Isso que foi concretizado, isso aqui, ele cita Amós em relação sobre justamente esse texto igualzinho, né? Isso. A gente pode abrir lá. Estava até aqui para a gente abrir lá. 15. Atos 15, versos do 15 ao 17, né? Atos 15, do verso 15 ao 17. Então, a partir, eu creio, né, que a partir do Pentecostes, depois que Jesus ressuscita, né, então ali é estabelecido o reino espiritual de Cristo. E a partir do Pentecostes, que o Pentecostes é uma grande colheita, né, a gente vê agora, não é uma colheita de frutos, mas é uma colheita de vidas. A partir do Pentecostes, eu creio que começa a se cumprir essa profecia. E o Tiago, ele afirma que eles estavam vivendo essa profecia. Por quê? Ele diz o seguinte, naquela embate ali, na questão ali que estava Pedro, Paulo, o pessoal que era judaizante, queria circuncidar os gentios, queriam fazer os gentios guardar a lei. E Tiago, usado pelo Espírito, afirma que aqueles gentios se chegando a Deus, nada mais era que a profecia que estava se cumprindo de Amós, quando Amós disse lá que todas as nações se chegariam ao reinado de Davi, do descendente de Davi, e esse descendente de Davi é Jesus, e as nações começam a vir a Jesus, através de Paulo, através dos apóstolos ali, evangelizando, ganhando almas, e as nações, pessoas de todas as nações começam a se converter a Cristo. E aqui ele diz no versículo 15, Tiago diz assim, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens
Busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidos desde toda a eternidade. Então veja, Tiago aqui cita a profecia, afirmando que aquelas pessoas, aqueles gentios que estavam vindo a Cristo, estavam vindo por causa do cumprimento daquela profecia de Amós. E porque eu creio, né, alguns teólogos dizem que já se cumpriu e pronto. Cumpriu em Tiago, parou ali. Outros teólogos dizem que ainda vai se cumprir lá no Apocalipse. Eu creio o seguinte, que estava se cumprindo ali em Atos, continua se cumprindo, porque as nações continuam chegando a Cristo até hoje, e o próprio Cristo disse assim, olha, quando esse evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. E você vê que as palavras de Amós ali denotam um fim. Então eu creio que ainda está se cumprindo, porque as nações ainda estão chegando a Cristo, e creio também que vai se concluir essa profecia lá em Apocalipse 21. A gente pode abrir lá. Eu creio que essa profecia se cumpre, se fecha no caso. Ela já está se cumprindo e se fecha lá. Por quê? Porque lá em Apocalipse é um reino mundial. É o reinado mundial de Cristo, onde ali se estabelece novos céus e nova terra. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, aquela alegria toda a qual Amós profetiza, eu acredito que só se cumpre aqui. Onde não tem mais lágrimas, onde não tem mais dor, onde eles estão plantados, como Amós diz, num lugar onde ninguém mais pode tirar eles. Então, isso claramente é uma profecia messiânica, né? Do futuro, né? Realmente, onde irá se concretizar, como o pastor citou aqui, lá, né? No capítulo 21, né? E a primeira ordem não existiu mais. Então, não tem como, eu acho que não tem como a gente ler Amós e dizer que, não, que já aconteceu. Não tem como ter acontecido, porque a gente sabe que o Reino do Norte ele foi exterminado praticamente. E quem voltou foi o pessoal do Reino do Sul. E quando voltou, como o pastor citou, não voltou bem não. Voltou catando uns negócios aqui para tentar. E logo depois de um tempo lá, 400 anos, foram extremamente dominadas, né? E foram ser nação mesmo em 1948. Você veja, né? E mesmo em 1948, não foi devolvido para Israel todo o território. E ainda não foi. Até hoje tem guerra, né? Com os muçulmanos lá, com os árabes, por causa disso, né? Por causa dessa questão aí. Se você achar que a profecia de Amós é uma terra literal, essa terra nunca chegou. Isso. Então, não é algo literal. É algo espiritual que vai se cumprir no Apocalipse. Novos céus, nova terra, porque e ele diz, a nova Jerusalém, porque a antiga Jerusalém já não serve mais para nada. Isso. A nova Jerusalém, ataviada como noiva.
É isso que Amós está falando. É isso que Amós está profetizando. E alguns judeus ainda não entenderam. Até hoje ainda estão esperando um Messias com um reino físico que vai devolver a glória de Davi. Então eles estão esperando esse tempo que quem está amassando a uva, pisando a uva, vai acompanhar quem está jogando a semente. Né? Quem está, vamos falar aqui, né? Quem está colhendo, acompanha quem está pisando, e aquela coisa, né? Que o negócio vai ser tão... eles pensam muito no literal, né? Mas não são todos, não. São os israelitas os hebreus mais duros, né? Porque a própria Talmud, né? Que o próprio Talmud, eles consideram realmente essa parte aqui como messiânica, como algo que vai vir. Se você ler na Talmud, se você quiser procurar, eles consideram como messiânica essa parte daqui. Então, se até boa parte deles, né? Claro que tem aqueles mais duros que estão esperando isso aqui no literal ainda. O Talmud, para quem não sabe, é um comentário sobre a Bíblia antigo. Feito pelos próprios judeus. Pelos rabinos, isso. Pelos rabinos, né? Então, o próprio Talmud, nesse comentário que o pastor falou, esses rabinos aqui, eles creem que é messiânico, que não aconteceu ainda. Tiago cita, né, que, olha, hoje está começando a se cumprir o que o profeta escreveu lá atrás. Ele não fala o nome, mas a gente vê que é Amós, que o profeta falou lá atrás. Porque as nações estão vindo, né? Porque o debate foi porque Paulo e Barnabé, eles estavam pregando, né, aos gentios, e alguns judeus não estavam gostando, que achando que a pregação, que a salvação era só para os judeus. E estava aquele embate ali, aquela questão toda, e o próprio Pedro, ele fala da experiência que ele teve com Cornélio, onde Deus dá a visão a ele lá, daqueles 4 animais lá, né? Para ele matar e comer, ele não quer porque é imundo, tá, aquela coisa. Então, Pedro, quando vai pregar, começa a pregar Cornélio e o pessoal lá, né, gentios, ali, o Espírito Santo desce e ele vê que há conversão. Então, Deus mostrou a Pedro que o evangelho não é só dos judeus, que a salvação não é só para os judeus. E o próprio Pedro, nesse debate, fala isso, e o Tiago usa essa experiência de Pedro para dizer, olha, realmente o que Paulo e Barnabé estão falando, se cumpre o que disse o profeta Amós lá atrás, que Deus ia restabelecer a tenda de Davi espiritualmente, a tenda de Davi é o Cristo, como falou o pastor aqui, e as nações, todas as nações do Éden, né, do Edom, todas as nações iriam para lá, iriam participar daquela grande colheita, iam beber aquele vinho novo, aquelas coisas novas. Não era só para o judeu. Então, começou a se concretizar a partir da pregação dali dos apóstolos. Então, se cumpre apenas ali algo que é mais como o pastor falou, que vai lá na frente, quando Jesus voltar em glória para nos buscar sua igreja, aí que a gente realmente vai provar disso aqui, na real, né? No literal, digamos assim. Podemos colocar assim dessa forma. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso, por esse entendimento. Eu falo a vocês com sinceridade que eu não combinei nada com antes. Achei até que ele poderia discordar de mim dessa visão, mas já vi que houve uma concordância nessa visão a partir dessa questão que eu falei do Apocalipse, né? E isso é uma bênção para nós, porque prova que a interpretação está sendo séria, está sendo uma interpretação espiritual e séria da palavra de Deus. Mas vamos às aplicações. Eu tenho aqui 3 perguntas para nós hoje. E através dessas 3 perguntas, nós vamos refletir um pouco na palavra e nas nossas vidas.
A primeira pergunta é: qual o tipo de sofrimento que vem sobre a sua vida? Qual o tipo de perseguição, de sofrimento que está vindo sobre a sua vida? Porque no próprio livro de Amós a gente vê dois tipos de perseguição. A perseguição contra Amós, por falar a palavra de Deus, por falar aquilo que Deus quer que ele fale. E outra perseguição que viria e veio, sobre Israel, que seriam os inimigos permitidos por Deus que iriam devastar ali Israel. E na Bíblia como um todo, nós encontramos, fazendo um paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, nós encontramos a perseguição que vinha sobre Israel, que era uma perseguição por conta da culpa, por conta dos pecados que eles estavam cometendo, e os inimigos viriam lhe perseguir, e como diz no versículo 1 até o versículo 4, não haveria escapatória, não haveria para onde fugir. E vemos no Novo Testamento as perseguições que os cristãos sofriam, que era perseguição não pela culpa, não pelo pecado, mas por fazer a vontade de Deus. E eu pergunto a você, se você sofre algum tipo de perseguição, qual a perseguição que está vindo sobre a sua vida? É pela sua própria culpa? É pelo seu próprio pecado? São coisas que você plantou e está colhendo? Então você não tem do que reclamar. Porque você não se arrepende, você não quer mudança, você não quer passar a fazer uma nova plantação para colher coisas boas. Você quer continuar como Israel muitas vezes, persistindo no erro, persistindo no engano e continuar sofrendo. E aí você bota a culpa em A, culpa em B, culpa em C, quando na verdade, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Agora, se você sofre perseguições por ser cristão, por pregar a palavra de Deus, por fazer a vontade de Deus, então você não deve estar triste. Você deve estar alegre. Você deve estar regozijando. Porque se você é perseguido por causa da palavra de Deus, a Bíblia diz que você é bem-aventurado. Então persiste, continue. Mesmo sendo perseguido, mesmo as pessoas falando de você, continue falando, continue propagando a palavra de Deus, continue sendo cristão, fazendo a diferença nessa terra. E por falar em diferença, a segunda pergunta é justamente sobre isso. Qual é o seu diferencial? O que é que tem de diferente em você? Ou você é igual a todos? Ou você não tem diferença entre você e o mundo? Versículo 7, nós podemos ler quando ele pergunta a Israel, a parte A: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Deus perguntou a Israel: qual a diferença entre vocês e os etíopes? Eles são idólatras, vocês também. Eles vivem na prática do pecado, vocês também. Eles vivem me desagradando, vocês também. Eles vivem quebrando minhas leis, vocês também. Qual a diferença? E eu pergunto muitas vezes aos cristãos de hoje, às igrejas de hoje, qual é a diferença? Porque a gente chega numa igreja e é a mesma coisa muitas vezes que está no mundo. Até ficar. Que lugar é esse? Tem igrejas que ambientalizam tanto o mundo nela, que o camarada vem do mundo e fica à vontade lá. Quando na verdade, meus irmãos, uma pessoa que vem do mundo para a igreja, ela tem que ficar incomodado. Até o momento de Deus
converter aquela pessoa, aí sim ela se ambientaliza na igreja. Mas a pessoa é do mundo ainda, não entregou a sua vida para Jesus e já está se sentindo bem na igreja? Como é isso? E pessoalmente também, qual é a diferença de você para uma pessoa do mundo? As pessoas te destacam por você ser evangélico? Ou você passa desapercebido no meio do povo do mundo? As pessoas não conseguem distinguir. E eu não estou falando de veste, de roupa não, porque roupa qualquer um pode usar. Tem empresário que anda de terno e gravata, nem por isso ele é pastor, nem por isso ele é cristão. Isso me lembrou até uma história que o meu sogro me contou, que o irmão lá disse, né, numa certa igreja, olha, tem gente aqui que usa paletó e não é pastor. Aí levantou um cara que estava visitando, que era executivo, disse, não, eu sou executivo, eu não sou pastor não, sou crente não. Então, é isso aí, dela a ver com veste. Eu faço diferença, pastor, eu uso, né, usa calça, isso aqui, eu não exponho a minha nudez, não exponho a sua nudez. Ali, mas em outros cantos se expõe. Então, não faz muita coisa não, meu irmão. E primeiramente diferença aonde? Dentro de mim, como disse o pastor. Se chega uma pessoa que não conhece a palavra, na igreja se sente bem, tá errado, velho. Meu irmão, desculpe, tá errado. Porque a palavra, ela incomoda o pecador, ela constrange o pecador. Se não for assim, então não está sendo pregada a palavra, não. Posso estar pregando outra coisa. Posso até ser que o pastor lá deva ser algum discípulo desses novos coaches aí, espirituais aí. Mas não é pregada a palavra de Deus. Tem que haver a diferença. É como foi citado aqui, né? No 7. Ó, israelitas, não sois vós para comer como os etíopes? Vocês não são a mesma coisa? Porque, como diz o pastor, eles pecam, eles são idólatras, vocês também. Eles vivem na prática da imoralidade, vocês também. Eles me aborrecem, vocês também. Então, meus irmãos, pregue a verdade. Se você quer ser amigo do mundo, não, mas é meu amigo, é meu parente, eu conheço tantos anos, ele vai se chatear. Então, meu amigo, você não serve para ser seguidor de Cristo, não. Não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que disse. Que não serve. Vá para outro lugar. Vá pregar outra coisa, mas a Bíblia não. Se você não quer incomodar, não você quer ser o diferencial, então para que serve? Como disse Jesus, amar quem vos ama, até os ímpios fazem. Vocês estão fazendo o que é diferente? Qual a diferença? Isso é muito importante, esse ponto aqui. E principalmente no tempo de hoje, pastor. No tempo de tanta heresia explodindo a cada segundo, de tanta igreja moldada ao mundo, a gente tem que fazer a diferença. Não estou falando diferente para aparecer, não. Isso não. Estou falando diferença. Vocês vão, como fala em Malaquias, aí vocês vão ver a diferença de aquele que serve e o que não serve. A Deus. Porque que serve ao diabo, a gente já vê constantemente já, precisa saber, né? Mas de Deus tem que ser. Então, a gente tem que fazer a diferença. Vai às vezes apologetas, né? Nesse mundo tão herético, digamos assim. Meus irmãos. E se Deus espera de você que você faça a diferença, eu aproveito e faço a terceira pergunta. O que você espera de Deus? O que você tem esperado de Deus? Você tem esperado de Deus casa, carro, dinheiro, fortuna, boa família? O que você tem esperado de Deus? Sabe o que a Bíblia nos revela que é para nós esperarmos de Deus? Esse tempo aqui, qual nós está falando aqui do 11 ao 15,
um tempo de alegria perpétua, verdadeira. O tempo que está lá em Apocalipse 21, o tempo em que Cristo enxugará nossas lágrimas, tirará nossas dores, o tempo em que será estabelecido nessa terra o verdadeiro e literal reinado de Cristo. O tempo em que nós veremos novos céus, nova terra, a nova Jerusalém. Esse é o tempo que nós temos que esperar. Esse é o tempo, isso é que a gente deve anelar de Deus. É isso que a gente deve orar, pedir a Deus que Deus nos dê força para que a gente persevere nesse caminho, para que a gente continue nesse caminho, para que em nome de Jesus nós possamos estar lá naquele dia, ser participantes do reino de Deus. Isso que devemos esperar, porque se esperarmos por Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então, qual tipo de perseguição que você está vivendo? Qual o seu diferencial? Você está sendo diferente? E o que você tem esperado de Deus? Essas são as 3 perguntas. Se o presbítero quiser acrescentar algo, nós podemos finalizar. Amém. Amém, meus irmãos. Então, fica na paz. Sábado, não esquece, vamos ter aqui nossa primeira noite da reforma e vamos debater sobre a reforma protestante, vamos debater sobre os dias atuais. Será que nós precisamos de uma reforma? Vamos estar aqui com 2 debatedores abençoados. Você que ainda não segue o canal, você que ainda não curtiu, ainda não se inscreveu no canal do Seminário Palavra da Verdade, clica lá no canal do Seminário Palavra da Verdade, no YouTube, e se inscreve no canal. Sábado nós vamos fazer essa transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, e também aqueles que moram em Paulista ou nas regiões próximas aqui de Paulista, Pernambuco, você pode vir pessoalmente. É só você entrar lá no Instagram ou no Face do seminário, você vai ver lá, tem um telefone, você manda no WhatsApp e você marca a sua presença, marca lá e você vem para cá presencialmente. Fica aqui na PE 22, quilômetro 5, número 40. Amém? Então, meus irmãos, fiquem na paz. Eu peço desculpas porque hoje a gente fez através do meu telefone a live e muitas pessoas escreveram aí várias coisas. Está um pouco distante, eu não estou conseguindo ler direito, estou precisando de óculos e eu não consegui ler direito. Vi que muita gente falou, mas não consegui ler e por isso que eu não estava aqui lendo os comentários. Amém? Mas no próximo a gente vai estar aqui e vamos estar aqui lendo os comentários também. Amém? Não passar em branco esse último comentário do irmão Jadson, né? Infelizmente eles querem conforto para a alma, só que em vida. É verdade, conforto aqui. Só que o conforto para a nossa alma é após vida. Como o pastor citou lá, 1 Coríntios 15, 19. Né? Se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis. Amém? Amém, meus irmãos. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Próximo sábado, primeira noite da reforma, 7 horas da noite. Na próxima quarta-feira, Obadias, versículo por versículo,
novamente aqui, em nome de Jesus. Domingo é o nosso culto da família. 5 horas da tarde, Santa Ceia, culto da família, 5 horas da tarde. Amém? Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, nossas vidas, nossa família. Abençoa a nossa casa. Abençoa, Pai, aqueles que estiveram conosco hoje. Ó Pai, abençoa, Pai, as suas famílias. Dá a eles direção. A todos aqueles que ouvirem essa mensagem, todos aqueles que entenderam e vão colocar em prática essa mensagem, que possa, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo fazer realmente um trabalho na vida deles, uma obra, assim como na minha, na deles também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa, Pai, a noite de sábado, que possa dar tudo certo para a honra e glória do Teu santo nome, que possa ser realmente uma noite muito proveitosa, uma noite em nome de Jesus, que possamos, em nome de Jesus, né, aprender muito aqui nesse debate para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Ó Pai, abençoa, Pai, o culto de domingo, a Santa Ceia, em nome de Jesus, que possamos estar em comunhão, em agradecimento a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.